Matias Damasio, Yuri da Cunha, Anselmo Ralph, todas as estrelas angolanas. Eu não trouxe só músicos estrangeiros, mas levei todos os angolanos para fora. Nós trouxemos músicos estrangeiros, foi uma estratégia para promover os músicos angolanos. Angola não era conhecida no mundo. Hoje Angola está na rota de showbiz. A vinda de Will Smith. Foram para Portugal, fizemos lá 4 ou 5 shows. Uma particularidade, os músicos angolanos viviam em Portugal, não tinham palco. Shows, ok. Nós temos o negócio à nossa frente. Nós é que queremos inventar e se o banco não der, agora fica assim. Não. Potenciar o empresariado, mas com potência mesmo. Não é aquela potência que te dão a meio do... Te dão uma coisa, mas não te dão a outra e depois és obrigado a vender a fazenda, és obrigado a transformar a casa de espetáculo em igreja para aquilo, porque não tem espetáculo. Podcast Papo de Empresário com Henrique Miguel Riquinho no YouTube Papo de Empresário. Seja bem-vindo ao Papo de Empresário. Hoje trazemos um empresário de renome, alguém que dispensa qualquer comentário. E para isso, vamos deixar que o mesmo apresente-se. Seja bem-vindo, Riquinho. Bom dia. Portanto, é esse cenário Papo de Empresário. Portanto, espero que seja um papo agradável, um papo que toda Angola e o mundo, portanto, gostem e estejam expectantes. Para começar, então, nos diz quem é o Riquinho por trás do empresário que é. Já falei isso mais de 1000 vezes, mas nunca é demais. É verdade, é verdade. Nunca é demais tornar a falar. Olha, é um bocadinho suspeito eu me caracterizar, mas dizer que sou uma pessoa com um coração do tamanho do mundo. Que eu sou uma pessoa com um coração muito aberto, sou uma pessoa pró-ajuda, sempre preocupado com o nosso semelhante, com o próximo, sempre preocupado com as dores, as aflições, os clamores de outrem, portanto, de outro. É assim que eu me caracterizo, portanto. Em outras palavras, se a palavra humanista for muito pesada, eu diria que estou neste caminho, portanto. Sou uma pessoa muito humana e eu consigo sentir isso porque o que eu fiz ao longo desses anos, todos, mais de 70% do que eu fiz foi mesmo isso, foi filantropia, ajuda ao próximo, sempre disponível para dizer sim. Conta-se as vezes que eu, a um pedido, disse não. Já sonhava ser o Riquinho que é hoje, na sua juventude? Eu só sabia que ia ser rico. Agora, como queria fazer jus ao nome. Esse nome, desde criança, todo mundo pensava que eu já era rico, porque esse nome, não, esse nome é profecia, esse nome para chegarmos lá. E já que tenho o nome de Riquinho, quero ser rico. Era só isso que eu pensava. Portanto, nunca pensei ser empresário, nunca. Até, tanto como fui desportista, o meu sonho é ser campeão mundial, portanto, de atletismo. Portanto, o meu sonho era ser desportista. Era ser desportista, não, portanto, já era ter uma carreira mundial, campeão mundial. Era esse o meu sonho. A disciplina e a responsabilidade na liderança tem alguma coisa a ver com o facto de já ser marinheiro mercante? Influenciou muito porque na Marinha Mercante viajei muito, era jovem. Quando fui para a Marinha Mercante era jovem, portanto acabava de vir de Cuba, os estágios, enquanto ainda estava a estudar e depois do curso, levaram-me a conhecer muitos países e a entrar para esse mundo da diversão. Sabe que um marinheiro, quando chega a um porto, a primeira coisa que quer é ir se divertir. Passa no mar 15, 20, às vezes 30 dias. Logo que chega ao porto, a primeira coisa é ir se divertir. E pronto, nós
nessa vida, íamos a muitas discotecas, danceterias, a casas de shows. E também quando chegássemos a um país, normalmente iríamos ficar lá 15 também a 30 dias, a nossa preocupação era a agenda. Era a agenda, era a programação, a rota turística, a programação de espetáculos, os eventos, as discotecas, e então pronto. Entrei para esse mundo sem querer. Apesar que já tinha uma veiazinha, não digo artísticas nem de show, mas de festas, porque sou de uma família que dava muitas festas. Minhas irmãs davam muitas festas. Eu tive uma prima que dava muitas festas, que a vozinha 70, que Deus a tenha, em memória. E as amigas, a São Correia, portanto, Cessá, numa família que dava muitas festas. Então já vinha também com esse bichinho das festas, um bocadinho dentro de mim. Eu sou, tanto o caçul e o único rapaz de 7 irmãs, portanto, os filhos da minha mãe. Tenho vários irmãos do pai, mas na minha casa éramos, portanto, 7 meninas e um rapaz. E então, agora você já imaginou, são 7 aniversários por ano. E depois das minhas irmãs atingirem a maioridade, aos 18 anos, para frente, já são elas próprias a dar as festas, porque já Exatamente. trabalhavam, pronto, já tinham alguma independência. Então, eu estava sempre na organização. E acho que isso moldou-me, deu-me Ok. alguma especialidade na organização de coisas, festas, e depois foi para os eventos. E qual foi a primeira festa nessa altura, em quando o aprendiz realizou? Olha, a minha primeira festa foi quando eu venho de férias de Cuba. Eu vou para Cuba com 14 anos e no ano a seguir venho de férias. Mas aquelas férias não eram muito férias, era que saudades, que eu em Cuba fui muito jovem, então chorava. E, quer dizer, a família conseguiu, que era muito difícil, organizar a minha vinda de férias, que é para eu ter capacidade de depois continuar lá. Porque se eu não vier de férias, eu vou regressar, já não quero, já não aguento. Foi mais ou menos isso. E venho, por acaso, não consigo vir nas férias grandes, nas férias de junho, mas depois venho nas férias de dezembro, passar o Natal. Venho passar o Natal com a família. Eu tinha viagem marcada para o dia 15 de janeiro, para voltar. Eu disse, dia 15 eu faço anos, dia 27, por que não marcam isso para o dia 30? Há muito custo. Lá conseguiram marcar a minha viagem de regresso a Cuba para dia 30 de janeiro. Eu faço anos dia 27, então eu disse, eu vou organizar a minha festa. E organizei a minha festa de 15 anos. Lembro-me, pronto. Depois daí, olha, essa foi a primeira. E depois, quando regresso de Cuba, começo a navegar. Naquela altura havia falta de muita coisa em Angola. Não havia, por exemplo, um exemplo, Coca-Cola, não havia. Um refrigerante. Tinha que ser importado. Portanto, as fábricas aqui estavam num processo quase de destruição, quase de abandono. Não é? Nada funcionava em termos de indústria. E quase tudo tinha que ser importado. Não tínhamos nada aqui, quase nada. Até pastilhas, chamadas chewingas. As swingas, exatamente. Também tinha que vir de fora. Isso era um luxo. E então nós, a navegar, tínhamos essa possibilidade de comprar no exterior. E eu, como tanto da Marinha Mercante, tinha essas condições todas e logo nos primeiros, depois da minha formação, eu formei muito cedo, portanto, aos 18 anos já estava formado, portanto, aos 19 anos regresso para Angola e começo logo a trabalhar. E pronto, eu disse, vou preparar uma festa de 20 anos, excelência. E aí já foi mesmo uma grande festa. E é que daí, essa é uma festa que eu nunca me vou esquecer, porque demora 7 dias. Nós começamos com a festa na casa de um amigo, por acaso, que tinha terraço, que é o Hernán Vieira Dias. Nós começamos com a festa, né? A família dele não estava cá, tinham ido passar o Natal em Portugal,
E normalmente as pessoas iam passar o Natal, mas depois queriam ficar lá o mês de janeiro todo, né? Porque diz-se que janeiro é o mês dos pobres, é o mês Da difícil. fome, né? Exatamente. Todo Depois mundo de gastarmos tudo em dezembro, em dezembro. ninguém quer ficar cá em janeiro. Eu nasci nesse mês que, quer dizer, dos pobres, quase que ninguém, eu nem sei como é que me deram o nome de riquinho, nascendo em janeiro. Então, os pais dele não estavam cá, organizamos a festa. Começamos com a festa no dia em janeiro, acho que foi numa sexta-feira ou no sábado, continuação no sábado, continuação no domingo. As pessoas, a festa foi tão boa que as pessoas depois remarcaram outra vez que na terça-feira, descansaram a segunda, na terça-feira vinham a continuação porque tinha sobrado muita coisa. Tinha sobrado Ok. muita bebida, porque eu era da Marinha Mercante, trouxe caixas de whisky, caixas de cerveja, naquela altura, portanto, passa a publicidade, a cerveja holandesa, a Heineken, exatamente. Então, mas já não temos logística, não há problema, as mulheres trazem um churrasquinho e antigamente era muito um bolo, não havia festa que não tivesse um bolo de não forma, tivesse um bolo de não era forma. festa. Pois, Churrasco e bolo de bolo. forma. E bebida, a partir daí, praticamente, Tínhamos uma tinha festa festa feita. dada. Depois saía uma cachupada, uma feijoadazinha, estava a festa dada, não era preciso muita coisa. E então a festa é tanto assim que se prolonga por mais uma semana. Terminado, e terminou porque chegou o pai do Hernani, Ok. Vieira Dias, disse, "Pá, vocês querem fazer, estava naquele tempo a passar aqui uma novela que tinha uma discoteca que chamavam o Bataclan. Bataclan. Ou então era isso o nome que davam às discotecas. E aqui ficou na moda, queres fazer isso um Bataclan? Então chega o pai do Hernani, que já ouviu a fama em Portugal que Os meninos aí estão a casa a estava fazer farra. transformada num quintal de festas. Ele chega precisamente num sábado. Antigamente os voos chegavam à meia-noite, saíam de Portugal às 18h30, 19 e chegavam aqui À meia-noite. à meia-noite. Era o horário dos voos. Portanto, eram as únicas pessoas que eram permitidas andar neste período do aeroporto para casa com o ticket do bilhete, não tinham problemas no recolher obrigatório, que antigamente havia recolher obrigatório. E então, a festa terminou, o velho chegou, acabou a festa. Ok. Uma semana já chega. Já chega. Está lá um vizinho, Sim. que também tinha um terraço, também tinha uma casa. Por acaso a mulher não estava cá, estava na embaixada, na Suécia. Vem Vamos continuar. Então aquilo só foi, como era vizinho, sair de mandar um as coisas terraço para o para o muro. outro. Exatamente. Mas era na rua de trás. Ok. Lá onde vamos, olha, sem querer, demos aí a continuação e a partir daí ali ficou o Horizonte 3000. Horizonte 3000. 3000. Foi aí onde eu fundei a minha discoteca, Horizonte o 3000. Horizonte 3000. Já vamos falar sobre isso. Mas eu gostaria de saber, a crise da Angonave, qual foi o impacto na sua vida profissional? Fez-me sair de lá mais cedo e vir ser o riquinho que sou, promotor de eventos. Pronto. E nessa altura já pensando na sua discoteca? Ou não foi essa ainda a transição? Não, portanto, foi essa. Nós vamos ali para a casa do nosso velho Chico e damos continuação, mas depois pronto, tinha que parar. Ficamos lá também mais 3 dias, até o final de semana, depois para. Mas fica a saudade nos convidados todos. Diz, deverias de quando em vez de dar uma festa, tens muito jeito, também tens condições, estás na Marinha Mercante, estás na Angonave, deverias dar uma festa de quando em vez. Vou pensar na ideia, mas já não pode ser festa. Não, a gente paga. Ficou aí a ideia de se fazer festas pelo menos uma vez por ano ou 2 vezes por ano. Só ficou a ideia. Pronto. E falou da crise da Angonave. Eu estou na Angonave, a crise apanha-me lá, da prisão dos navios, de Angola, etc. Assuntos passados. Angola sempre teve esses problemas de dívidas de navios e de aviões e
prende navio, prende aviões, pronto. Passamos por esse período, né? O país estava em fase de organização. Nós ficamos em Espanha. Já não me lembro o nome da cidade. Ficamos lá, portanto, 6 meses, mas com todas as condições, né? Com os salários, tudo tratado. Quando eu regresso, portanto, aquilo foi... Eu já queria deixar a Marinha Mercante, portanto, mas ainda tinha previsão de continuar lá por mais 5 anos, no mínimo. Queria atingir, portanto, o grau máximo, até atingir, de eletrotecnia naval, oficial superior eletrotecnia naval. A crise da aeronave acelera a minha saída. Portanto, quando eu regresso, jamais voltei a navegar, jamais voltei para a aeronave. E é aí então que crio o Horizonte 3000. Aliás, a partir de lá, compro os equipamentos. Antigamente também não era preciso muita coisa, era uma aparelhagem, uma bola de cristal, uma luz. Tinha a discoteca feita. Acabou a bola de cristal ali a girar, a fazer ali aqueles efeitos. E em pleno 1987 já sabia que o Horizonte 3000 faria sucesso? Que discotecas nessa altura tinham que lhe eram concorrentes? Eu, como disse, portanto, tenho também o outro meu lado de vencedor, porque fui atleta, fui campeão, fui comandante da base de pioneiros. Aliás, eu em todas as classes fui chefe de turma, né? Delegado da sala. Em todas as classes? Em todas as classes. Pronto, a vantagem sempre que eu era grande, na turma era sempre o maior. Portanto, impunha sempre já alguma autoridade? Não, só por facto de ser... maior, portanto, de estrutura física. Não é? Ok. Portanto, sempre fui alto, sempre fui grande. E então era, por causa da disciplina, né? Porque o delegado da sala é a pessoa que representa o professor quando o professor não está, ou quando o professor sai, deixa a aula responsável do delegado, ou do chefe da turma. Não tem outro nome, parece. Mas é delegado, não é? É delegado. Naquele tempo, delegado. Pelo menos no nosso tempo. É delegado. Né? É delegado, no nosso tempo tinha outro nome, mas é mais ou menos isso. Eu sempre fui. Portanto, sempre tive essa inclinação. Depois também, quer dizer, o hábito faz a vida, né? Quer dizer, habituas-te a fazer uma coisa, depois te especializa. E depois gostas de fazer. Exatamente. Então gostava de fazer. É nessa altura, então, que eu depois ganho esse bom vício, não é? De ser líder, de ser chefe, portanto, de ser vencedor, não é? É que quando projeto a discoteca, disse logo, isso tem que ser a melhor discoteca de Angola. Já viam. Havia uma discoteca muito boa, Paralelo 2000, na altura. 2000. Havia uma outra muito boa, que era o Beto Carneiro. O Beto Carneiro. Eram essas a discoteca. Havia uma Che, que, pronto, dava, não era bem género, era uma churrasqueira. Haviam essas três, quando eu comecei, eram essas três as mais faladas. Já haviam outras, ou melhor, que começaram e depois pararam. Na Vila Coutinho tinha uma muito famosa, acho que foi a primeira, o primeiro dancing, porque depois elas passam para dancing. Começam a ter características e classificações diferentes. Não é? Exatamente. Uma ainda quintais de festas. Exatamente. Ou... Por serem quintais, eram em quintais e passou a ser dancings. Na verdade, discoteca tinha que ser algo mais profissional. Mais profissional. Tanto com a estrutura tinha que ser algo mais profissional. A estrutura, equipamentos, etc. Então isso ficou mais simples, mas ficou aquilo que as pessoas aderiram. E gostaram. E então eu projetei que tinha que ser. E, sem querer, nós no primeiro ano recebemos logo lá, em 87, quando ele vem para o FENACULT, já a minha visão, aproveitei, fui contratado, Tetalando e André Mingas, fizeram um espetáculo muito bonito. Eu até hoje tenho isso gravado. Um espetáculo muito bonito. André Mingas e Tetalando. Dois grandes nomes. Dois grandes nomes. A partir daí, no Horizonte 3000, as primeiras passagens de modelos em Angola, primeiros concursos de Miss, e depois aquilo era uma discoteca. Era tão forte que deixou de ser só dança. Veio com muita inovação. Nós tínhamos uma festa em 3 meses, fora da discoteca, festas tricolores,
Nós denominamos aquelas festas como as festas tricolores. Em vários bairros da cidade, demos no Maculusso, festa do Maculusso. Foi a primeira, foi na casa do Ruca Quiluães e da Paula Quiluães, que acabou depois por ser a Miss Horizonte 3000, a nossa primeira Miss. Portanto, depois dali fomos ao Cruzeiro, na casa dos Manos Mingas, fizemos lá a festa do Cruzeiro. Depois fomos à Cidade Alta, na casa do general, em frente à casa do malogrado Cundipayama, na Cidade Alta, em pleno palácio. Fomos dar lá a terceira festa, foi a festa da Sanzala. E depois demos a festa da saudade no Clube das Nações Unidas. Depois daí não paramos mais, combinamos com a festa da Fortaleza, que também é considerada a maior festa de todos os tempos, dada em Angola, para 3.000 pessoas. Vieram pessoas de todo o mundo. Os angolanos que tinham saído em 1975, de 1975 a 1990, para fora do país, à procura de melhores condições, etc, etc. Quase todos regressaram para essa festa. Vieram passar o Natal, tanto em 90, que é o 89 de 90. Demos então essa grande festa que é considerada até hoje a maior festa de todos os tempos. E nessa altura já pensava em construir uma marca pessoal ou ficava apenas no gosto de organizações de festas ou eventos? Não, a ideia era depois passar por uma empresa de eventos, porque quem dá festas depois não se limita só a festas. Depois cresce como empresa para eventos corporativos, eventos comerciais, etc, etc, etc. Eu comecei, depois em 91 fiz um clássico, dei a primeira festa da sociedade civil, portanto que foi a Festa das Estrelas, a primeira grande homenagem à sociedade civil. Portanto, quando eu organizei essa festa, as pessoas ficaram com alguma atenção. Disseram, espera aí, não temos aqui só um organizador de farras e de discotecas. Temos aqui um exímio promotor de eventos. Portanto, foi muito boa aquela festa, a Festa das Estrelas, portanto, onde nós homenageamos os grandes nomes da sociedade civil. Azancu de Menezes, Mac Mahon, a doutora Medina, Sonnenberg. Portanto, nós homenageamos aqueles membros, Dr. Sambo, aqueles membros da sociedade civil angolana, a maioria intelectuais, que de alguma forma eram as pessoas que, depois dos portugueses, portanto, deixarem o país, conseguiram assegurar. Eram as pessoas que já tinham formação superior, outros estavam a acabar a sua formação. Então são essas pessoas que em 90, estamos a falar 15 anos depois da independência, 10 anos depois da sua formação, eram as pessoas que em várias áreas da ciência e da engenharia e da própria sociedade eram os destaques. Então nós rendemos homenagem a estas pessoas ainda vivas, Gabriela Antunes, muitos nomes. Aliás, os nomes sonantes que hoje fazem parte da história de Angola. Portanto, doutora Medina, todo mundo sabe o que é que contribuiu. Portanto, fomos nós já em 91, 90, estamos a falar há 30 tal anos, né? Sim, 91, 32, não é? Exatamente. Ou 34? 35 anos, estávamos a fazer a primeira grande homenagem da sociedade civil. Foi a Festa das Estrelas, que eu nunca me vou esquecer. É um marco, é a Festa da Fortaleza, Festa das Estrelas, Júlia Iglesias, Roberto Carlos, Bonga. Aliás, eu não consigo ter um top 5 dos meus eventos. Já empurrei para top 10. Com os eventos desportivos não tem outra alternativa. É top 25. Que riscos financeiros e até mesmo pessoais não é, conseguiu assumir, né, para manter o negócio de pé? Olha, eu até 2005, tanto eu trabalhava com fundos próprios. Ok. Portanto, porque era uma atividade comercial, não preferencial, mas exclusiva. Portanto, eu só fazia eventos comerciais. Abri o Horizonte 3000, que era uma atividade comercial.
fazia as minhas festas, atividade comercial. Trouxe os primeiros artistas. Já na festa, já no Horizonte 3000, fizemos o primeiro evento que foi Tetalando e André Mingas. E André Mingas, pois. Na festa da Fortaleza fizemos Eduardo Paim. Na festa de Carnaval trouxemos Paulo Flores para a primeira vez em Angola. Portanto, na festa da Saudade tornamos a trazer Paulo Flores. Portanto, e daí em diante começamos a fazer, depois da festa das Estrelas em 91, logo a seguir trago o primeiro músico africano, que foi o Olivier Ngoma, e depois trago o Bonga. Portanto, em 91 também trago o Bonga, que foi a festa da reconciliação, o espetáculo da reconciliação. Fizemos Bonga na Cidadela, fizemos Bonga no Karl Marx e fizemos Bonga para o povo no Quinaxis. Tudo com receitas próprias. Naquela altura, portanto, eram eventos, portanto, todos comerciais. No Bonga já foi com a vertente comercial e social, para não dizer social e político. Ok. Portanto, trouxemos Bonga para a reconciliação nacional. Portanto, Ok. naquela altura, não se sentia muito a necessidade de apoio financeiro, porque havia uma particularidade, sabe que Angola, num determinado período, com uma grade de cerveja, vendias a grade de cerveja e podias comprar um bilhete de passagem e viajar. Portanto, naquela altura, com uma facilidade que havia do BNA, portanto, tema de papiques, vender divisas a preço oficial aos empresários, não havia grande dificuldade, porque você pagava um músico estrangeiro num cachê de, vamos considerar, de 25 ou 50 mil dólares, praticamente... Com o câmbio quase equiparado, era... Não, portanto, com a diferença cambial do BNA e no mercado informal, e no mercado informal dessa forma? Era tão abismal que até fazia-se negócio. Não era correto, mas digamos, era uma forma dos empresários não sentirem tanto o peso das disparidades, não só económicas e financeiras, mas do próprio recurso a financiamento bancário. Não havia essa necessidade. Então, tu tinhas uma operação que o BNA autorizava-te, por exemplo, para o pacote completo do projeto, vamos falar 100 mil dólares, mesmo sem ter o contravalor, na diferença, com 25 mil dólares, tinhas o contravalor dos 100 mil dólares. E o que é que fazias com isso? Com esse valor, pagavas o cachê, pagavas toda a produção, e então é nesta altura que vêm muitos artistas. Nós conseguimos trazer muitos artistas com essa facilidade que o BNA dava aos empresários, a possibilidade de vender as divisas para o projeto. Por exemplo, naquela altura, os bilhetes de passagem também eram em dólares. Quer dizer que o BNA não vendia só os dólares para o cachê, vendia para o cachê, para os bilhetes de passagem, para a hospedagem também. Porque a hospedagem aqui, poucos hotéis que havia também eram em dólares. Quer dizer, então, nesse pacote, câmbio BNA e o câmbio informal, os empresários conseguiram, durante muito tempo, fazer a sua atividade comercial. Depois, como é lógico, isso não demorou muito tempo, depois vem a crise dos dólares, vem a crise económica, perguntou-me bem os riscos, olha, mantivemos os espetáculos comerciais, mas depois entramos para alguns projetos sociais. Fomos convidados por várias estruturas a avançar para vários projetos sociais e políticos. Fomos convidados a ir fazer o Festival de Venezuela, fomos fazê-lo, fizemos o Angola 30 anos, fomos ao Mundial de Futebol, fizemos o Afrobasket. Pronto, aí onde já houve necessidade de, pela primeira vez, recorrermos a financiamento bancário. Uma história muito rica. Nós vimos aqui também que, ao longo da sua carreira, promoveu muitos artistas, muitos espetáculos, espaços e marcas. Hoje, como avalia o mercado industrial de entretenimento? Hoje o mercado hoje Angola está na rota de showbiz. A vinda de Will Smith, a vinda de grandes estrelas. Mas na sua época também já trouxe grandes nomes, né? Mas naquela altura, portanto, Angola não era conhecida no mundo. Naquela altura, nós é que íamos atrás. Hoje Angola está na rota. Okay. Hoje há esportistas, figuras internacionais, têm na sua rota a vinda para Angola. Ainda há poucos dias li que vem aí um americano de renome, um dos maiores influências dos Estados Unidos da América, e vários turistas. Portanto, Angola hoje é um país que, só para dizer, né, a dificuldade anterior
E agora, não é? E perguntou-me, Angola hoje está na rota de showbiz. Foi necessário gravar todo esse caminho. E nós o fizemos muito bem, portanto. Com a vinda de estrelas mundiais todas que nós trouxemos, nós, de facto, eu trazia muitos músicos estrangeiros. Eu comecei a dar resposta a dias, portanto, não me deixavam responder, porque só traz música. Nós trouxemos músicos estrangeiros, foi uma estratégia para promover os músicos angolanos. Nós, se anunciássemos um espetáculo com músicos angolanos, ou com um músico angolano, era muito difícil encher o Carmar. Extremamente, poucos músicos. Quando anunciámos os Livity e pusemos a fazer a primeira parte dos Livity, os SSP e os O2, foi o disparo deles para o mundo. Exatamente. Não é que não eram bons. Eram, mas não tinham mercado, não tinham oportunidade. Qual é a vantagem do músico estrangeiro? Aqui, o músico angolano é visto. Pus o Yannick a fazer a primeira parte do 50 Cent, pus o Yannick a fazer a primeira parte do Bast. Não só ele ganha um mercado aqui, como a sua música vai para o estrangeiro. E vai para o estrangeiro como? Porque o americano filma o espetáculo todo, ou o músico estrangeiro que vem, filma o espetáculo, e depois usa, passa, põe nas redes sociais dele, etc, etc, etc. Foi assim que Yola Araújo e Anselmo Rap são convidados, os primeiros músicos, a ir fazer parceria com o músico estrangeiro, com o Alexandre Pires. Okay. Portanto, foi precisamente assim. Eles fazem a abertura do show do Alexandre Pires aqui, o Alexandre Pires, tudo isso fruto da tua conexão feita por si entre o músico internacional e o músico nacional. Exatamente. Portanto, quer dizer, a vinda do Alexandre Pires para cá, ao espetáculo, os músicos nacionais são convidados para o espetáculo, ele gosta e convida esses músicos para irem fazer um DVD com ele no estrangeiro. Ao falar do Alexandre Pires, como o Bonga, por exemplo, Vai com Deus, o próprio Will Smith, viu a música do Bonga, exatamente, gostou. E vários outros artistas que vieram cá gostaram. O Martinho da Vila, por exemplo, levou o Elias Aquimoes. Portanto, esse intercâmbio da vinda de músico estrangeiro foi muito benéfico. Foi o que fez a música angolana dar um grande salto. E depois também, eu não trouxe só músicos estrangeiros, mas levei todos os angolanos para fora. Portanto, a primeira grande caravana de músicos angolanos, onde estava Matias Damasio, Yuri da Cunha, Anselmo Ravo, todas as estrelas angolanas, portanto, foram para Portugal. Fizemos lá 4, 5 shows. Depois eu também fui a Portugal fazer os shows do Paulo Flores. Uma particularidade, os músicos angolanos viviam em Portugal, não tinham palco. Shows, ok. Portanto, só iam para as discotecas, para o convívio com a comunidade angolana. Não tinham palcos. Hoje os músicos angolanos em Portugal estão a encher estádios. Esteve agora o músico, o Anderson Mário. Exatamente, fazer o Rock in Rio, portanto, no palco mundo. Isso é inédito. Tudo isso teve uma caminhada, que foi a ida dos primeiros músicos angolanos a Portugal, e a minha ida a Portugal, a chamada dos músicos angolanos lá, Paulo Flores, Bonga, Valdemar Baixo, Tema Cedo, Eduardo Paim, para ir fazer shows angolanos em Portugal. E fomos. Fizemos. A partir daí, hoje, a música angolana é o que é, não só em Portugal, na Europa, e está a atravessar fronteiras. Hoje só não estamos nos Estados Unidos a dominar porque parou aquela sequência de vinda de americanos para Angola. Porque, ao continuar, portanto, os músicos angolanos hoje estariam a fazer a abertura dos shows dos músicos americanos lá nos Estados Unidos. Mas vai acontecer. Vale mais tarde do que nunca. É verdade. Existem realizadores de eventos e empresários voltados ao segmento de entretenimento. Qual é a diferença que existe entre estes dois? O empresário é mais completo. Já tem um poder financeiro maior. Não só de acumulados, mas da gestão que faz dos próprios músicos, do próprio evento. O realizador de eventos, que também pode ser considerado como um produtor, o realizador? É completamente diferente. Ok. O produtor produz. O produtor é o produtor musical. Há o produtor musical. E há o produtor de eventos. E há o produtor de eventos. Depois tem o promotor. E tem o realizador. É diferente. Tem o empresário voltado... E tem o empresário, que apanha as 5 etapas. O realizador é a pessoa que só realiza. Quem financia são os patrocinadores ou outras entidades. O produtor é o que produz a parte artística toda. O promotor é o que promove o evento. Mas depois segura-se num produtor e pode ir buscar um realizador
Então, podemos aqui dizer que o Riquinho enquadra-se nesse leque de pessoas que acabou de mencionar. Se eu Já dizer, foi produtor, se eu dizer que realizador. sou o único empresário de espetáculos de showbiz em Angola, estaria a ser um bocadinho egoísta. Mas há muito poucos. Há muito poucos porque temos visto mais promotores de eventos e realizadores, porque, e é mesmo assim, o mercado assim justifica. O nosso mercado sem os sponsors, toda a parte do mundo é assim. Toda a parte do mundo temos de ter os sponsors a patrocinar, mas Angola tem essa dependência. Os espetáculos em Angola têm um patrocinador, não acontecem. Dificilmente acontece um espetáculo sem patrocinadores. Acontecia, portanto, anos atrás, no meu tempo, não é? Nós também era uma outra fase, uma outra etapa. De alguma maneira, nós fomos muito atrevidos no bom sentido da palavra. E então, pronto, conseguimos. E ainda bem que conseguiu, no caso. Sabemos que para além do entretenimento como tal, também investiu em desporto, transportes. Na sua opinião, quais são os maiores erros dos empresários angolanos quando decidem expandir o seu negócio? Eu investi no desporto. Não sei se vou dizer se tive o azar ou se tive sorte de entrar para duas áreas que não são totalmente comerciais. São mistas. Portanto, tem a parte comercial, mas no seu global tem a parte social muito associada. Portanto, tem a parte social muito associada. O desporto não é considerado uma atividade rentável, tanto nem comercial. É uma atividade social. Aliás, só há desporto com o apoio do Estado e do Governo, estou a falar nos grandes eventos, e clubes, portanto, com patrocinadores. Clubes sem história, sem patrocinadores, quase que acabam. Há a cota, há a cotização, mas isso para a alta competição já não funciona. Já não funciona. Funciona no amadorismo, para a alta competição, se não há sponsor, se não há dinheiro, não funciona. Então, o nosso desporto está assim. Não é ainda uma atividade comercial. A atividade cultural também não é. Tem uma vertente, que é o show. Portanto, um show de teatro não é comercial. Um show de dança não é comercial. Um espetáculo musical, nem todos são comerciais. Quer dizer, depende muito do artista, depende muito do momento. Nós ainda estamos neste... Perguntou-me... Comete-se muitos erros no momento da expansão dos negócios. Ou seja, os empresários angolanos cometem muitos erros quando decidem expandir os seus negócios. Não, há empresários que se deram muito bem. O grande problema é a conjuntura. A conjuntura do país afeta todas as áreas. As áreas sociais, afeta as áreas públicas e privadas. E não se foge muito, mas há uma dificuldade muito grande e as empresas tendem a diminuir, a declararem falência, portanto, e bancarrota. Isso porque é necessário que o próprio Estado não só apoie, mas tanto lance políticas de proteção, tanto que são políticas, digamos, de incentivo. Nós, por exemplo, temos exemplos da África do Sul. A África do Sul, depois de acabar o apartheid, selecionou, os países fazem isso, os Estados Unidos também fez isso, selecionou o grupo de empresários existente com provas dadas em várias áreas de ação. O que é que fez a esses empresários? Construiu a cidade empresarial. Edifícios, com escritórios montados, já montados, de tudo. Para o estúdio, já tens o estúdio montado. Gráfica, tem a gráfica montada. Género, o polo industrial aqui de Luanda. Luanda Bengo. Zona econômica. Zona econômica. Mas noutra vertente. Aquilo é chegar. Tu chegas, encontras o escritório. Se fores de uma empresa de transformação, tens a indústria tem já a indústria montada. lá, tem lá os caminhões, tu encontras toda a estrutura entregue pelo Estado. Tens 5 anos para entrar para o negócio, aprender, cometer alguns erros, e depois tens, a partir do 5º ano, começas a pagar o Estado esse investimento bonificado. Esses países cresceram. Está aí a África do Sul o que é hoje, está os Estados Unidos o que é hoje. Portanto, é um apoio, 5.000, 10.000 empresários, e as coisas se desenvolvem. Por exemplo, agricultura. Estamos a falar em diversificar a economia do país. Estamos a falar em outras atividades económicas para fazer esquecer o petróleo e o diamante. Mas estamos a falar isso há quanto tempo? Desde o tempo de Agostinho Neto. Criou-se vários projetos da Zona Verde, a Aldeia Nova, a Aldeia... Para tirar um exemplo, citar a Aldeia Nova.
vários projetos que nós vimos aqui. É claro que alguns vincaram, portanto, mas mais de iniciativas privadas. Portanto, o projeto da batata no Ambo, Fazenda Manuvacola, tem um nome assim. As bacias leiteiras que Etc. foram todas Mas implementadas. grandes dinheiros que o governo usou, que nós consideramos para coisas supérfluas, investimentos que às vezes perguntamos, se fosse investido em fazendas, mas entregar o empresário uma fazenda virgem, para ser ele com os meios a tratar tudo, quantas fazendas vingaram? Quase nenhuma. Fazendas já prontas a trabalhar, chave na mão, com tudo, com caminhões, com toda a estrutura e com técnicos. Portanto, o dono é o empresário, mas a gestão é mista. A gestão financeira, põe-se lá um administrador delegado. Põe-se lá os técnicos. Onde é que estão os técnicos? Os formados na RDA, na agricultura. Os formados na agropecuária em Cuba. Onde é que estão? A maioria estão todos em Portugal. Todos foram-se embora porque não há trabalho. Está bem? Então, aqui vamos falar políticas. Eu acho, e eu não estou a falar porque sei mais que os outros, não. Eu estou a falar de realidades que aconteceram na África do Sul e nos Estados Unidos da América. Que é potenciar o empresariado, mas com potência mesmo. Não é aquela potência que te dão te dão uma coisa, mas não te dão a outra, e depois és obrigado a vender a fazenda, és obrigado a transformar a casa de espetáculo em igreja para aquilo, porque não tem espetáculo. Então, é necessário, de facto, o apoio seja estruturado e completo, não é? Portanto, nós ouvimos falar que na zona econômica, de quando em vez recebem o empresário porque não fecha. Portanto, quer dizer, quem recebeu as indústrias, as empresas da zona econômica não foram os empresários. Esse assunto vamos deixar para os políticos. Quinho, diante dessa experiência toda que acabou de narrar aqui, que legado gostaria de deixar aos jovens empresários? Um legado de perseverança, persistência, de nunca desistirem dos sonhos. Nunca desistirem dos sonhos. Nunca. As pessoas perguntam, se o Estado não nos der, como é que fizemos? Eu sou um exemplo. Antes do Estado me dar, antes de eu receber financiamento, eu comecei eu próprio, com festas, com um evento, também com patrocínios. Portanto, o que é necessário? É necessário que nós façamos projeto, vamos bater a porta das pessoas. E as pessoas estão na nossa família. Paras um projeto, não tens financiadores. Quantos tios tens? Faz um gráfico. Quantos tios tens na família? Que já trabalham, que já têm condição. Cada tio, 1 milhão de kwanzas. Quantos tios temos na família? Vários. Podemos começar por aí. Por aí. Os tios, os padrinhos dos nossos irmãos. Nós temos o negócio à nossa frente. Nós é que queremos inventar e se o banco não der, agora fica assim. Não. O banco não deu financiamento, porque não dá. Só o banco só financia quem já tem estrutura, quem Exatamente. tem capacidade de retorno, etc, etc. Vais começar. Porque é que quando há um óbito aparece sempre dinheiro? Sempre. Sempre. Todo mundo. Pronto, aquilo é uma situação Exatamente. de um outro patamar. Mas é um exemplo. Mesmo festa. Se vais fazer anos. Eu vou fazer anos. Vou-te dar uma prenda. Quer dizer, há aqui situações, óbito, festa, casamento. No casamento todo mundo não contribui. Exatamente. Para a família. Para a família. Quero criar uma empresa, família. Essa empresa até vai se chamar o nome da nossa família. És um sonhador. Apresenta o projeto. Tio, não vai gastar muito. Se tens 50 tios, se cada um te der 100 mil kwanzas, não são 5 milhões? Não vais abrir a tua empresa? Qual é o compromisso, tio? Daqui a 10 anos, a gente pagar esse investimento. Mesmo que não pagar assim, paga o seu filho. Ao filho, exatamente. Fica a dica, hein? Fica a dica. Traz conselhos para os nossos jovens que querem empreender, ou pelo menos têm a ideia de empreender no setor de showbiz, né, nas suas mais variantes, mas que não têm certeza que será um grande negócio. 3 conselhos. Olha, primeiro, quem quer entrar para o showbiz tem que começar a festa. Tu na festa só precisas de reunir as pessoas certas. Só precisas de reunir as pessoas certas. É o tal investimento primário. Normalmente, se fores pedir dinheiro ao pai e à mãe para fazer uma festa, o pai diz, não, mas diz, não, festa do meu aniversário. E transformas o teu aniversário numa festa mista, comercial e social. Social, tens ali os convidados da tua família. Comercial, vais convidar as pessoas que vão te interessar para o negócio. Potenciais patrocinadores, clientes que puxam outros clientes. Exatamente. Convidar a missa municipal, as misses, as modelos, as manequins do bairro. Isso atrai. Se estas pessoas todas vierem para a tua festa, como é lógico, se dizeres ali na festa que a próxima semana
vais dar uma outra festa. Mas já com uma vertente diferente, que é uma participação mista, onde cada pessoa traz uma coisa, um frango, um churrasco, um bolo, um pudim. Crias um ambiente bom. Essas pessoas, porque é assim, o negócio faz negócio. Essas pessoas vão gostar do ambiente. Foram lá pela festa, mas já estão a gostar do ambiente. Se depois proporcionares esse ambiente do ponto de vista comercial, este ambiente que aconteceu aqui hoje, do ponto de vista gratuito, vai acontecer mais vezes do ponto de vista comercial. Todo mundo vai. Essa é a minha verdadeira história. Foi assim que eu comecei. E é assim que eu, se for para deixar um legado, se for para... E essa para cá seria a minha próxima pergunta, mas continua. É esse o legado que eu deixo. Festas, que é a minha área. Para seres promotor de eventos, vai fazer um espetáculo, nunca fizeste uma festa. Como é que fecharia esse programa ou esse podcast? Quais são as palavras que usaria para finalizarmos esta conversa que tivemos aqui? Primeiro, dizer que temos que ser otimistas. Eu acho que nós nos conhecemos há 30 anos, nos eventos. Exatamente. E hoje, estar aqui perante essa estrutura, isso aqui é sinónimo de persistência. Persististe, foste atrás dos teus objetivos. Quando te conheci, eras funcionário. Hoje, tens a tua estrutura. Otimismo, persistência e sonhar. Porque sem sonhos, se não sonharmos, não vamos a lado nenhum. É verdade que não vamos concretizar todos os sonhos, mas só precisamos de concretizar um dos vários sonhos. Então é otimismo, persistência e sonho. Muito bom. Com essas palavras, colocamos então fim a mais um episódio do podcast Papo de Empresário. Para você que nos segue e nos acompanha, fique deste lado para assistir conteúdos de tão relevância como este que acabamos de ouvir. Muito obrigado e esteja deste lado. Podcast Papo de Empresário no YouTube Papo de Empresário.